Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Maicon Coraza, assessor de comunicação da Amic Oeste, e nós estamos com a última noite da Semana da Saúde Amic Oeste. Essa semana que tem sido muito intensa em relação à prevenção e o estímulo à qualidade de vida, bem-estar para você que nos acompanha pelas redes sociais. Nós estamos transmitindo ao vivo pelas páginas da Amic Oeste e também pela Curta FM e no portal de notícias CGN. Você que está acompanhando pode ficar à vontade para interagir conosco, mandar sua pergunta, fazer realmente com que essa noite vale a pena e tiremos grandes aprendizados. A Semana da Saúde Amic Oeste tem o apoio do Sicoob Cred Capital e hoje recebe uma convidada extremamente especial que vai ceder muito do seu conhecimento para nós, vai abordar temas muito relevantes, muito importantes, que é a Larissa Natália Fuggerher. A Larissa é fisioterapeuta e acupunturista da Clínica Integrada Anima. A Clínica Integrada Anima é conveniada da Amic Oeste no sentido do convênio de saúde. Então, todos aqueles que têm o convênio de saúde Amic Oeste podem usar dos serviços da Clínica Integrada Anima. Larissa, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar podendo trabalhar com prevenção aí com a população. Muito bem, nós temos temas bem relevantes, falando de fisioterapia, também a parte de acupuntura. Vamos por partes, começando um pouquinho falando assim daquilo que você tem encontrado, né, no dia a dia. Que casos têm sido mais frequentes, tanto na questão da fisioterapia, como também na questão de tratamentos com acupuntura? Então, a fisioterapia, ela tem uma gama enorme de atendimentos, né? A fisioterapia pode ser aplicada à ortopedia, e aí nós temos todos os problemas famosos, problemas na coluna aí, né? Que grande parte da população tem ou será acometida, né? Porque nós não fomos feitos para andar com duas pernas e sim com quatro. A partir do momento que a gente quis aí ficar bonitinha, andar com duas pernas, os problemas de coluna estão presentes. Então tem a parte de gineco-obstetrícia, que é a preparação para parto e o pós-parto. Tem a parte do pilates, das atividades físicas, isoestresse, as correções posturais. A parte de fisioterapia cardiorrespiratória, as reabilitações pré e pós-cirúrgica para problemas cardíacos, pulmonares, o tão falado do Covid, tem aí a fisioterapia para pós-Covid também. A fisioterapia reumatológica para as dores, artrites, artroses. Enfim, a gente tem uma gama pediátrica para criança, a gente tem uma gama enorme de tipos de fisioterapia. E dentro da acupuntura, a gente trabalha com a medicina tradicional chinesa, né? Então, as famosas agulhas são o principal eixo de tratamento, mas não é o único, né? Às vezes tem pessoas que têm medo de agulha, pode ser trabalhado com outros recursos? Pode, tem a eletroacupuntura, tem o laser, tem o moxa, tem outras técnicas aí, as ventosas, mas realmente as agulhas são o carro-chefe. Quando a gente fala em acupuntura, não tem como não falar de agulha. E a gente trata uma gama imensa de patologias, praticamente tudo se trata hoje em dia na acupuntura, né? Em relação à fisioterapia, nós temos condições de prevenir problemas, de repente estarmos mais atentos a questões de dia a dia para essa prevenção? Sim, eu acho que a principal parte aí, como a gente falou dos problemas na coluna, né, são os exercícios preventivos. A correção postural é difícil quem hoje não tem algum tipo de desvio postural, uma escoliose, uma cifose, uma hiperlordose, mesmo que seja pequena, que a gente não tenha que tratar para evitar maiores problemas. A gente envelhecer com qualidade de vida é o objetivo. Então, se tem uma dorzinha leve, já é o momento de tratar, né? Se não tem dor ainda, mas já percebe que a sua postura é ruim, chega em casa, se joga no sofá, né? A gente acaba tendo hábitos irregulares, dirige de forma incorreta, posicionamento no banco do carro, faz as atividades como dono de casa de forma irregular também. Então, se percebe que já tem algum desvio, é interessante fazer uma avaliação e verificar se não tem que corrigir a postura. Os exercícios do Pilates hoje é uma correção postural de manutenção. É algo que a gente pode fazer como atividade física ao invés de uma academia, se a pessoa se identificou com o Pilates, para o resto da vida, né? Então, ela trabalha muito a reeducação do diafragma, que é um músculo importante, responsável por 70% da função respiratória, até mais que o pulmão, que às vezes a gente acha que é tudo o pulmão que cuida da função respiratória e é músculo que cuida de função respiratória. Então, é preciso alongar e fortalecer esse músculo, aprender a respirar e aí corrigir a postura. Nós estamos falando com a Larissa,
ela que é da Clínica Integrada Ânima, está compartilhando conosco informações, e você que está nos assistindo pelas redes sociais, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento, a Larissa está à disposição para esclarecimentos. Falamos um pouquinho já sobre questão de postura e temos diversos ambientes, eu gostaria de tratar de alguns em particular, por exemplo, o ambiente de casa. Você comentou, Larissa, que existe, né, muitas vezes o hábito da postura errada ao fazer alguma atividade em casa, uma limpeza, alguma coisa nesse sentido. Como que eu posso, às vezes, ir corrigindo isso aos poucos e até que ponto eu preciso estar nesse monitoramento, né, de um profissional fisioterapeuta, e até que ponto eu posso fazendo isso já desde agora para prevenir ou para corrigir alguma situação? Então, quando a gente fala em posturas, e a gente fala aí das atividades domésticas, por exemplo, alguns cuidados básicos que a gente tem que ter, né? Por exemplo, quando você for pegar algum objeto que esteja baixo, não descer o corpo para frente, e sim agachar, dobrar os joelhos e se abaixar para pegar esse objeto, para limpar o chão, para pegar um pano. Então, cuidar com essas posturas. Um objeto que está muito alto, eu não alcanço, tem que limpar os armários numa altura alta. Coloca uma escadinha, um banquinho e sobe nele. Não se estique todo para tentar alcançar ou se dobrar todo, inclinar muito o tronco, rodar. Porque às vezes você tem uma hernia de disco e não sabe, que são dores silenciosas. E quando você ficar sabendo que a dor vem forte, é porque ela já está, às vezes tem até uma indicação cirúrgica já. Então é importante assim, cuidar os hábitos, né? Tudo que você sabe que gera desconforto, você está fazendo uma atividade, gera desconforto, peraí, vamos prestar atenção, tem alguma coisa que não está legal aí, né? Posicionamentos para dormir, né? Qual é o posicionamento certo para dormir? Para você não ter problema na coluna. Se você fica o dia inteiro forçando sua coluna, porque sentado você está forçando a coluna, em pé você está forçando a coluna, caminhando você está forçando a coluna, você precisa repousar essa coluna em algum momento. Então vai ser à noite, quando você está dormindo. Só que se você deitar de qualquer jeito, você está forçando ela à noite também, e 24 horas ela está trabalhando. Então deite-se de lado, com o travesseiro embaixo da cabeça. A altura correta é a altura que fica entre o ombro e a sua cabeça. Travesseiro nem muito duro, nem muito macio. Colchão densidade 36, nem muito duro, nem muito macio. Deitado de lado, com um outro travesseiro entre os joelhos, para não ter atrito entre os joelhos e você repousar a coluna. Você pode fazer o teste, deitar de lado sem o travesseiro, você vai ver que fica as curvas. Quando você deita e coloca o travesseiro entre os joelhos, você vê que a coluna fica retinha, retificada, é onde você relaxa essa coluna. Então são algumas dicas assim que são importantes, né, e que fazem toda a diferença para você prevenir alterações posturais. O sofá, ele é realmente um vilão ou depende da forma como nós usamos ele? Então, o sofá realmente, ele é um vilão como a gente usa ele hoje, né? Porque a gente acha que o sofá foi feito para sentar, não é a cama, né? Pra gente se esparramar nele e deitar nele. Não, aquele sofá que é mais durinho, que não dá quase para você deitar, que não dá vontade de deitar, que poucos têm em casa, seria o mais adequado, porque força a gente a ficar na postura correta. Aqueles bem macio, que já tem quase um divã junto, que a gente se esparrama, são os que são mais complicados e que podem dar alterações posturais importantes. Não coloca a culpa no sofá, porque é a gente que escolhe como se posiciona nele, né? E tem outra questão que é o uso do celular, do tablet. Também existe uma postura correta para lidar com esse tipo de equipamento? Sim. Então, assim, o celular é um grande vilão aí hoje em dia para a parte postural. Tem dado muito problema na cervical, no pescoço, inclusive hérnias de disco com frequência, porque a gente fica com a cabeça inclinada e olhando para baixo, né? Então, se possível, use o celular na altura dos olhos mesmo, né? Numa distância aí intermediária, nem muito distante, nem muito próximo. Evite usar o celular com tanta frequência, luminosidade para cansaço ocular. E assim, computador também à altura dos olhos, com apoio de mouse, apoio de punho. Evitar de ficar mais de 2 horas nas atividades de trabalho sem levantar, então pelo menos cada 2 horas levantar, andar um pouquinho até a mesa do colega, levanta para tomar um café, se espreguiça, se alonga, porque mais do que 2 horas, às vezes passar 4 horas sentado direto, sem você estar se mobilizando, dá muito problema circulatório, postural, ortopédico. E nós temos agora o home office, né? Com a pandemia, as pessoas estão ficando ainda mais em casa e muitas vezes tendo que trabalhar no ambiente da casa. E aí entra uma questão também que é de você não ter, às vezes, a cadeira apropriada, o local apropriado.
tem como a gente dar uma improvisada, mas que fique o mais próximo possível do adequado? Quais seriam as dicas nesse sentido? Sim, teria que ajustar, assim, principalmente cadeira, né? A altura da cadeira tem que estar os pés apoiados no chão, evitar de cruzar as pernas, deixar os 2 pés apoiados, ter apoio para os cotovelos e antebraço na cadeira, coluna ereta, bem encostadinha no encosto da cadeira. Se tiver apoio para a cabeça, também é interessante, né? Para que você consiga relaxar e deixar essa cervical mais apoiada, essa cabeça mais apoiada. E como a gente já falou, a altura de computador, notebook, às vezes a gente usa na cama ou usa numa mesa mais baixa. Tá errado. Ele tem que ser usado na altura em que o cotovelo fique apoiado, nem que coloque uma caixa e deixe o notebook na altura mais dos olhos. Então, tela de computador ou notebook ou tablet, né, o que for, tentar deixar numa altura mais, na altura sempre da linha dos olhos. Muito bem, nós temos interações aqui pelas redes sociais. O Rafael está pedindo sobre problemas no joelho. Ele diz assim: boa noite, gostaria de saber se problemas no joelho podem ter alguma ligação com sobrepeso. Essa é a pergunta do Rafael. Boa noite, Rafael. Sim, pode ter, tem toda a relação, na verdade, né? Uhum. Se a gente pensar assim que toda a estrutura corpórea, ela está apoiada nos pés, no joelho e no quadril, né? Então, as articulações sofrem muito com o sobrepeso. Então, quando a gente fala em sobrepeso, a gente não pode pensar só em estética, né? Mas sim em tudo que ela vai ocasionar de males associados. E entre elas, qualquer tipo de dor, o sobrepeso vai piorar, porque você vai fazer toda a descarga de peso. Lembrando que quando a gente fala em coluna e correção postural, a gente vai corrigir da cabeça aos pés mesmo, né? A posição de como você caminha, como você pisa, o lado do sapato que você desgasta, tem relação com a coluna. Às vezes é um problema lá no pé e a pessoa fala, nossa, qual a relação que vai ter com a minha coluna? Toda. Tanto que na clínica, todo o tratamento que a gente faz de joelho, de quadril, de tornozelo, sempre vai terminar com correção postural, porque você acaba, para poupar, não ter dor, você usa mais a outra perna, o outro joelho, o outro tornozelo, até porque a gente quer se preservar da dor, mas aí, consequentemente, a gente mexe no eixo da coluna. E mexendo no eixo da coluna, nossa coluna é como se fosse várias xícaras empilhadas. Se eu puxo um pratinho daqueles, todos ficam meio cambaleando, né? Então, é necessário, sim, corrigir toda a postura, diferente da dor articular que se tem, e o peso sempre controlar. Quanto mais peso, pior é para as articulações. Larissa, nós temos mais uma pergunta do Jonathan de Jesus. Ele diz: olá, doutora Larissa, gostaria de saber quais os fatores que podem causar a dor na lombar e quem tem esses tipos de dores, o que fazer para sanar essas dores? Bom, então assim, dor lombar pode ser uma dor muscular, que é uma lombalgia, né? Essas dores musculares pode ser por má postura, esforços repetitivos, pode ser que fez algum tipo de lesão, torceu as costas, fez um exercício incorreto, num jogo de futebol, uma queda, né? Então, assim, ela pode ter várias causas, pode ser até uma causa hereditária. Ah, meu pai já tinha problema na coluna e agora começou a doer minhas costas. Tem relação? Sim. Claro que fator hereditário é só um fator que predispõe. Não quer dizer que seu pai e sua mãe teve que você vai ter, mas você está predisponível a desenvolver. Então, qualquer tipo de esforço maior você pode vir desencadear. Pode ser uma dor óssea, aí eu posso pensar em artrite, eu posso pensar numa artrose, eu posso pensar numa osteoporose, que são inflamações ou desgastes nas vértebras da coluna. Eu posso pensar numa hérnia de disco, que às vezes eu tenho dores e não trato, e aí é o grande problema, ou vou tratando de qualquer jeito, e quando vem na clínica já está muito ruim, com grandes comprometimentos. Aí o tratamento fica mais longo, é mais complicado. Então, assim, por isso que no menor sinal, o ideal é procurar, sim, um profissional e avaliar. Quando você trata do início, o tratamento é muito mais rápido, o seu desconforto é muito menor e a chance de resolver de vez é muito grande. Quando você espera muito tempo, já vai ficando mais complicado. Uma dica que eu dou assim em casa para os pacientes para dor lombar, porque também a gente pode falar aí de uma lombociatalgia, que é bem comum, das dores no ciático. São também os pinçamentos de nervo ocasionam porque as vértebras pinçam os nervos que saem da coluna. E aí, às vezes, pode doer até o dedão do pé. Pode doer o glúteo, o bumbum ali, pode doer coxa, pode doer panturrilha e até o pé. Uma dica que eu dou para os pacientes, normalmente é o quê? Fazer repouso. Esse repouso não é ficar acamado, mas é não forçar a articulação. Tudo que provoca dor, eu não faço.
Se possível, pode colocar uma kinesis tape, aquelas bandagens funcionais que hoje os atletas colocam para repousar a coluna, é bem indicado. Aquelas cintas lombares, pode usar também em momentos de crise, de dor, que alivia. Bolsa de água quente, né? Então, assim, quando tem dor muscular associada, as bolsas de água quente aliviam bastante, porque ativam muito a circulação sanguínea. E o que alimenta o sangue, o que alimenta o músculo é sangue. Então, quanto mais sangue eu mando para o lugar, mais alimentado ele está e melhor ele fica, né? Então, as bolsas de água quente é uma opção interessante. E assim, cuidar com automedicamento, né? Mas se precisar tomar um relaxante muscular em algum momento, se já aliviar e não ficar voltando, persistindo a dor, é uma boa opção. Agora, se a dor fica voltando, só melhora quando eu tomo o remédio, aí tem que ser melhor avaliado. Podemos resumir, Larissa, dizendo também que não é comum ter dor, né? Tem gente que se acostuma, sempre tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, aí como você disse, toma um remedinho, passa, daqui a pouco volta. Então é importante reforçar isso, que a dor não é comum, ela sinaliza alguma coisa, né? Exatamente. Quando os pacientes falam, eu tenho uma dor, mas essa dor é normal, não é normal, a gente não nasce com dor, né? Então, assim, toda dor é um sinal de que tem algo para ser investigado. E tem que ser avaliada. Nós temos mais interações aqui dos internautas. A Isabela Bortoli está dizendo, profissional maravilhosa. Quero dar uma boa noite especial também para o Celso Bevilacqua, que está acompanhando a nossa live da Semana da Saúde da Amic Oeste. A última live tem sido uma semana muito intensa, muita gente participando, interagindo e nós falando aqui sobre prevenção. Também gostaria de mandar um abraço para o José Augusto da Silva. Ele diz, eu e minha esposa estamos curtindo o programa. Manda um alô para nós, Augusto e Eulália, na Chapada Diamantina. Estamos chegando longe, hein? Um abraço para vocês, obrigado pela interação, por estar acompanhando essa entrevista. Larissa, falando agora um pouquinho sobre a acupuntura, gera muita curiosidade, né? A gente já pensa nas agulhinhas, então no comecinho a gente falou um pouco sobre as possibilidades de tratamento, mas eu gostaria de reforçar se a acupuntura ela serve para qualquer tipo de doença, de situação e como a pessoa deve procurar esse serviço, em que momento e de que forma. Então, a acupuntura, ela trata tudo sim, né? Ela é um tratamento complementar. Então, assim, ela vai tratar as dores lombar, as dores no joelho, as dores articulares, uma dor no ombro, sim, vai tratar. Então, indiferente se essa dor é artrite, se é artrose, se é óssea, se é muscular, se é pinçamento de nervo, se é problema circulatório, indiferente do que ela vai tratar. Ela vai tratar problemas emocionais, depressão, ansiedade, transtornos de humor, sim, vai tratar também. Ela trata problemas para dormir, insônia. É muito comum os pacientes procurarem por insônia? Sim, trata. Intestino preso, constipação? Sim, vai tratar também. Enxaquecas? Sim, tem uma boa resposta. Então, a acupuntura, ela vai assim, eu não consigo tratar somente um problema, né? Então, a acupuntura, ela vai um pouquinho além. Toda dor que vem para mim tratar, ela tem alguns outros componentes associados. O emocional sempre tem associado, né? Uhum. Então, como as pessoas que estão interagindo aí falaram, por exemplo, o joelho. O joelho, para nós, é aprisionamento de ideias. Tem alguma coisa que eu quero fazer e estou impedido de fazer por algum motivo, né? Então, assim, tem algo a mais nessa articulação. Normalmente tem relação com estresse, com irritação, né? Tem a ver com problemas nos olhos, então cansaço visual, lacrimejamento, irritação ocular. Tem a ver com problemas digestivos de fígado e vesícula e a ver com colesterol alto, né? Então a gente acaba tratando tudo isso junto, não tem como tratar separado quando eu trato dores articulares. A dor lombar, se eu for tratar uma lombalgia, às vezes ela está relacionada a relações com estômago e baço pâncreas. Então, vai ter relação com preocupação excessiva, aquela pessoa que remói pensamentos, que não desliga, né? Vai ter relação com problemas na boca, afta, halitoses, articulação temporomandibular, que fica tensionando a articulação, que dá a acupuntura dá uma resposta muito boa para zumbido, para articulações que ficam rangendo, bruxismo, né? Então, assim, tem relação com tudo isso. Então, a acupuntura a gente nunca trata um componente sozinho. Assim como quando a pessoa traz uma queixa de depressão, a gente não trata só depressão. A gente trata rim e bexiga, porque tem relação com depressão. Então, são pessoas que normalmente têm cálculo renal, têm infecções urinárias com frequência,
tem infecções de bexiga, tem relação com o ouvido, aí traz zumbido, coceira no ouvido, dor de ouvido. Então, assim, a gente faz toda uma relação com esses órgãos junto. Então, não tem como eu separar na acupuntura. O físico e o emocional sempre andam junto. E como que funciona o tratamento? Ele é contínuo? A pessoa tem uma periodicidade? Como que funciona isso? Então, eu costumo tratar, né? São várias formações, escolas diferentes, mas eu costumo avaliar o paciente, fazer um teste de temperamento e começo com a acupuntura constitucional. O que é essa acupuntura constitucional? É lá quando eu vim ao mundo, no momento de concepção, meu pai e minha mãe tinham uma energia e eu surgi. Dessa energia do meu pai e da minha mãe, eu herdei algumas características físicas, algumas características psicológicas e algumas doenças que eu estou predisponível a desenvolver. Nesse teste de temperamento, a gente identifica isto. E aí, nas 3 primeiras sessões, a gente limpa, né, o paciente, a gente limpa o disco no computador, para que a gente realmente trate o que está lá relacionado com as suas heranças. Depois disso, a gente começa a tratar o que ficou ainda, né, das queixas do paciente. Normalmente são 10 sessões, é uma por semana, porque a liberação que eu fizer hoje, na sexta-feira, vai ficar até sexta-feira que vem fazendo essa liberação. Não é que eu tiro as agulhas e acaba o efeito da acupuntura, né? Ela permanece. E por que 10 sessões? Porque é o tempo sômato-temporo-espacial, isso é neurológico e fisiológico. Tem paciente que são 8 sessões, tem paciente que são 9 sessões, tem paciente que são 10, porque nós não somos número, nós não somos matemática. Então, assim, tem pessoas que têm o seu estouro maior, o seu resultado melhor entre a 8ª, outros 9ª e outra 10ª sessão. E aí é onde o cérebro entende que aquele estímulo é positivo e ele começa a agir a favor do tratamento e manter aqueles hormônios naquela quantidade, naqueles locais. E aí tudo se estabiliza. É o equilíbrio que a gente vai alcançando nesse momento. Na 11ª sessão, eu costumo trabalhar com o Rio Duraco, que é um aparelho que é como se fosse um scannerzinho que a gente passa nos órgãos e vísceras. E aí a gente vê o que mantém em desequilíbrio ainda e vai acompanhando o paciente a cada 15 dias, uma vez por mês, e aí vai acompanhando para ver como é que está o equilíbrio desse paciente. Tudo na nossa vida precisa de manutenção, né? O carro precisa, a casa precisa e o nosso corpo também precisa. Então, a acupuntura é algo que eu falo que a gente deveria fazer para o resto da vida. Pelo menos uma vez no mês, para manter esse equilíbrio e os benefícios que o tratamento traz. É uma mudança de filosofia de vida. Acho que quem faz acupuntura pode falar isso nitidamente. E pode começar a partir de quantos anos? Existe limitação de idade, alguma coisa nesse sentido? Então, eu começo desde recém-nascido. Eu tenho pacientes que, eu falo assim, que fizeram na barriga da mãe, né? Inclusive na gestação é bem legal, porque a gente tem pacientes que a gente trabalha o ponto criança feliz, que é um ponto para cortar a herança genética negativa dos pais que passam para os filhos. Infelizmente a gente não passa só o que é bom, né? E a gente trabalha muito também mãe que quer fazer parto normal para encaixe de bebê e para dilatar a bolsa, para ter um parto mais tranquilo. E aí, assim, às vezes esse bebê nasce, começa a trocar o dia pela noite, começa as cólicas, as mães já trazem bem pequenininho. Claro que quando é pequenininho a gente não utiliza agulha, a gente faz com laser, eletroacupuntura, com cromoterapia. A gente começa a trabalhar com outras técnicas e a auriculoterapia, as sementinhas, os cristalzinhos na orelha. A mãe vai estimulando. E aí, depois dos 7, 8 anos, já formou os meridianos. E aí, a gente começa a inserção de agulha com as crianças que permitem. Eu tenho criança de 6 anos que faz de boa com agulha. Não vê a hora que fazer aniversário, de fazer 7 anos, para poder fazer com agulha igual o pai e a mãe. E aí, a gente tem crianças de 10, de 15, de 12, que elas já fazem com agulha e aceitam bem. Se não aceita, a gente continua com os estímulos que não são invasivos, o laser, a eletro, até a criança estar um pouquinho maior, entender mais, e aí a gente começa a inserção de agulha. E aí, limite, assim, para a idade, tem gente que faz com 90 anos, a gente tem paciente de várias idades lá na clínica, né? E fica muito tempo com essa agulha? Normalmente é um período longo que precisa ficar ali em observação, sendo monitorado e recebendo tratamento? Então, assim, toda sessão a gente vê pressão arterial, porque tem pontos que podem subir pressão, outros que podem descer. E até mesmo porque se o paciente está com a pressão alta, a gente usa pontos já para baixar a pressão. A gente vê língua e pulso, porque o diagnóstico da medicina tradicional chinesa é por língua e pulso, então não só pelo que o paciente traz,
Até os pacientes brincam, às vezes eles falam assim, agora você vai ver se eu tô falando a verdade ou não, né? Porque realmente a gente tem um diagnóstico ali por língua e pulso, ele não precisa falar nada, a gente olha a língua e pulso e já sabe. E aí depois a gente coloca as agulhas e deixa em torno de 30 minutos, né? A gente usa 30 minutos aqui, na verdade a agulha você colocou e deixou um pouquinho e retirou, ela já faz efeito. Mas assim, como nós temos um ritmo de vida muito acelerado, a gente aproveita para colocar uma meditação, deixar o paciente mais tranquilo, mais quietinho naquele momento. É como os pacientes falam, às vezes é só aquele momento que eles têm que realmente é para eles. Então, a gente deixa 30 minutos as agulhas, em média de 30 minutos. Às vezes complementa com moxa, que é um bastão de calor. A gente faz sangria, se às vezes precisa, um ponto que a gente fala que reanima a alma, algo para dar mais energia e vitalidade. Trabalha com magneto associado, as ventosas. Tem os stipper, tem uma série de elementos aí que a gente pode complementar a auriculoterapia junto com a acupuntura. Muito bem, estamos com a Larissa Guerrer, ela é fisioterapeuta e acupunturista da Clínica Integrada Anima. Então você está acompanhando dicas muito interessantes e informações muito valiosas. Quando nós falamos de prevenção, temos um leque gigantesco e vejam só o quanto é importante a gente conhecer, de repente, tratamentos que chamamos alternativos, mas na verdade podem ser tratamentos principais, né? Você pode procurar esse tratamento, ter um resultado e ter realmente uma qualidade de vida melhor. Falando sobre tratamento e sobre doença, Covid-19, existe alguma coisa na acupuntura direcionada para o novo coronavírus? Sim, existe. Claro que assim, nós estamos falando de algo que é um segredo e um mistério para a medicina, né, para todas as áreas da saúde. É um vírus muito diferente, que está ainda, é algo novo para todos nós, né? Mas dentro da acupuntura, a gente utiliza alguns fitoterápicos, né, que melhoram o sistema imunológico, que ajudam na função pulmonar. E usamos a acupuntura, a Sociedade Brasileira de Acupuntura encaminhou alguns protocolos de prevenção para o coronavírus. Então, é difícil, lógico, um paciente procurar especificamente para isso o tratamento. Mas os nossos pacientes que já estão fazendo acupuntura, a gente já está incluindo esses 3 protocolos de prevenção durante as sessões deles. A prevenção nunca é demais, né? São pontos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, a melhorar a função respiratória, a função pulmonar. São pontos de equilíbrio geral, são pontos que diminuem as dores da cintura para cima, da cintura para baixo, são pontos que deixam o nosso emocional mais estável. Na medicina tradicional chinesa, a gente vem do princípio que a pessoa só fica doente se ela está em desequilíbrio. Quanto mais em equilíbrio eu estiver, mesmo as questões virais e pandêmicas, mais difícil de eu absorvê-las. Não é impossível, mas é mais difícil de eu absorvê-las. Então, hoje a gente tem esse protocolo na acupuntura. Na fisioterapia, hoje nós também estamos trabalhando os exercícios respiratórios pós-Covid. Não sabemos ainda as sequelas exatamente, né, e se ficará alguma sequela e quais são essas sequelas pós-Covid, mas já estamos atuando com a parte de fisioterapia pós-Covid. E é importante fazer a espirometria, que é um exame que avalia a capacidade pulmonar, né, para ver qual foi esse comprometimento, porque é um exame que não emite radiação, é um exame que não é invasivo, e ele dá uma boa alerta para qualquer coisa, encaminhar para um pneumologista se houve um comprometimento dessa capacidade pulmonar, para fazer um tratamento em específico para esse pós-Covid. Então, nós estamos na clínica, assim, bem antenados do que tem em último aí para Covid, porque é um tema, assim, que ele está aí, está presente, a gente não sabe por quanto tempo ainda estará, né? Então, a gente está com os profissionais bem voltados, assim, para ter o que tem de último ali, para estar ajudando essas pessoas que estão pós-Covid. A Duda está interagindo conosco e faz uma pergunta. A acupuntura pode ser usada com pacientes com polineuropatia? Sim, pode ser usada para polineuropatia. Todas as dores neurológicas, para paralisia facial, dá uma resposta muito interessante. A paciente de fibromialgia, né? Então, assim, a polineuropatia, ela pega várias dores, em várias articulações, né? E são dores neurológicas que precisam de um bloqueio mesmo, né? E a acupuntura nos permite que a gente faça esse bloqueio da dor. Muito bem, mandando um abraço aqui ao Luiz Carlos Oliveira, está nos acompanhando, o Saulo Martins Viana,
A Laura Lopes também nos acompanhando. A Sônia está dizendo live muito esclarecedora. E temos mais uma pergunta em relação à tensão nos ombros. A Laura está pedindo se a acupuntura auxilia e como que funcionaria, né, esse tratamento. Sim, para todas as dores tensionais, né? Assim como as massagens são recomendadas, a terapia manual, a osteopatia, a quiropraxia, né, que as populares aí para estralar, para reposicionar. As dores, as massagens como pedras quentes, bambu, massagens relaxantes, drenagem linfática, todos os tipos de massagem são bem-vindas e é uma técnica da fisioterapia, né? Dentro da acupuntura, as dores tensionais, elas respondem muito rápido e muito bem. Por quê? Porque a gente trabalha com liberação hormonal, né? Então, existem pontos que você tem até, assim, para aliviar dores imediata, né? A gente trabalha, por exemplo, com a craniopuntura japonesa. É uma técnica para liberar morfina. Então, quantas vezes a gente já chegou com pacientes que o marido às vezes trouxe, colocou na maca que estava totalmente travado, você coloca e deixa 15 minutos as agulhas e o paciente sai andando e ele fica perguntando, o que tinha nessa agulha? Não tem nada na agulha. A agulha, a gente abre a agulha na frente do paciente, envelopinho e coloca, né? Tudo que a gente aplica de medicamento, se eu tomo um relaxante muscular, vamos pensar numa dor tensional, eu vou tomar um relaxante muscular para aliviar a dor. Para aliviar a dor, o que acontece? Você toma um remédio, ele entra pelo fígado, o fígado abre e vê o que tem naquela cápsula, naquele comprimido. Procura aquele remédio no seu corpo, aquela substância, bate lá na portinha e fala, ó, libera aí para mim. E eles fazem um sistema de chave e fechadura. É assim que é a farmacologia de um medicamento, é assim que ele age. E aí faz um sistema de chave e fechadura e faz a ação de aliviar a dor. Na acupuntura é a mesma coisa, só que eu coloco uma agulha num ponto específico e falo, ó, libera a substância aí para aliviar a dor, sem passar pelo fígado, sem efeito colateral, né? E aí alivia a dor. E realmente a dor não é só naquele momento que alivia, né? Os pacientes às vezes ficam bem surpresos assim, a melhora é muito grande e rápida quando a gente usa a craniopuntura. Claro que depois na acupuntura eu tenho que tratar o que ocasiona essa tensão. Eu sempre vou no problema. Tratar sintomas é fácil, o próprio remédio trata sintomas. Mas o que está ocasionando essa minha tensão muscular? É preocupação excessiva? Eu tenho dificuldade em desligar? E aí eu vou tratar essa emoção que está correlacionada. Até para não ferir os órgãos e vísceras, porque uma pessoa muito preocupada, eu falo que é o futuro diabético. Então a pessoa que é muito preocupada tem uma tendência muito grande a tensionar a musculatura, a ter problemas de gastrite, úlceras nervosas, diabetes. Então, assim, a gente vai tratar para preservar estômago e baço pâncreas, para mim não vir a ter problemas. Mais uma pergunta, e essa bem interessante, vou tentar falar certo o nome. A pergunta é, o que é espirometria? Espirometria. Espirometria, tem um R a mais aqui na pergunta. Espirometria é um teste pulmonar para avaliar a capacidade pulmonar, né? Eu tenho uma capacidade pulmonar, que de preferência que seja 100%. É um exame de assopro, popularmente conhecido, né? Esse exame, ele te dá um laudo com um gráfico que ele mostra quanto você tem de capacidade pulmonar. Uma pessoa normal, ela deveria ter 100%, às vezes até passa de 100% da capacidade pulmonar, porque ela utiliza toda a sua capacidade pulmonar. Uma pessoa que tem asma, que tem bronquite, que é um fumante, um enfisema pulmonar, normalmente ela tem essa capacidade pulmonar diminuída, porque ela já agrediu a função pulmonar, né? Seja pela doença, seja por um ambiente externo, o tabagismo, né? Então, assim, ela já agrediu, ela perde uma parte da sua capacidade pulmonar. Às vezes faz uma espirometria, dá 60% da função pulmonar, dá 30% da função pulmonar. E a gente tá usando bastante no pós-Covid, porque, assim, é sempre uma pergunta que se fica. Vai ficar alguma sequela pulmonar? Ficou alguma sequela pulmonar? Então, a tomografia é um exame que tem se utilizado, até assim para diagnosticar, ver se já está comprometido função pulmonar, né, no geral, mas não dá para toda hora ficar fazendo uma tomografia. Então, a gente tem um exame, que é a espirometria, que ela não é invasiva, não tem radiação, é um exame de assopro. Às vezes, a gente faz com broncodilatador. Então, a gente faz a primeira parte do exame, vê como é que está a função pulmonar. Às vezes, a gente usa um broncodilatador para a segunda parte. Usa um remedinho, uma bombinha, um aerolim. E aí usa esse broncodilatador, espera uns minutinhos ele agir e testa de novo, para ver se essa bombinha,
realmente está fazendo a diferença para ele utilizar ou não. Então, os médicos pedem também para avaliar essa questão dos medicamentos. Então, pós-Covid, a gente está usando bastante para verificar como anda a sua capacidade pulmonar. Mas é um exame que nós todos deveríamos fazer, né? De repente, pelo menos uma vez no ano, vir lá avaliar como é que está o meu pulmão, tá bom ou não tá bom, né? Porque a gente está exposto a poluentes o tempo inteiro. Poluição de carro, poluição de queimadas. A gente está sempre ali, né? Quem vai para as baladas, até na própria balada. Então, a gente está agredindo a função pulmonar. Como está a sua capacidade pulmonar? Estamos chegando ao final dessa transmissão. Conversa boa, bate-papo gostoso, muita informação. Mas realmente estamos chegando ao final, não só dessa transmissão, mas também da Semana da Saúde Amic Oeste. Eu quero agradecer a Larissa Natália Fugaguerrer, que é fisioterapeuta e acupunturista da Clínica Integrada Ânima. Larissa, muito obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanta informação, e deixo livre também para suas considerações finais sobre prevenção. Bom, eu agradeço vocês pelo convite. Eu acho que esses bate-papos são sempre legais, é algo mais informal, eu acho que é de fácil acesso da população, fácil compreensão, acho que sempre é muito válido. Essa iniciativa que a Amic está tendo de ter essa semana, que já está se encerrando, né? A gente vai ficar com gostinho de quero mais, porque é algo que realmente as pessoas aproveitam esse momento para, às vezes, tirar aquela dúvida que eles têm e, às vezes, não conseguem ter acesso ao profissional para esclarecer todas as dúvidas. Nós da Clínica Integrada Ânimos trabalhamos então numa equipe multidisciplinar e estamos à disposição com a acupuntura, com a fisioterapia, com as massagens, com o pilates, com psicopedagogia, nutricionista, psicólogas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Nós temos uma equipe bem grande, ampla aí para atender as necessidades do indivíduo como um todo, porque o nosso slogan é equilíbrio do corpo e da alma. Então nós vamos buscar esse equilíbrio sempre. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Larissa. Quero agradecer de coração a você que nos acompanhou nessa transmissão e que também nos acompanhou nas transmissões anteriores da Semana da Saúde Amic Oeste. Esse evento tradicional acontece todos os anos e que nesse ano em especial precisou ser adaptado para essa realidade. Fizemos num formato online, trazendo profissionais de saúde, estimulando a prevenção, a qualidade de vida. Afinal de contas, a saúde está no DNA da Amic Oeste, existe sempre essa preocupação e inclusive por isso contamos com o nosso convênio de saúde para possibilitar o acesso a profissionais de qualidade que possam fazer o acompanhamento, o tratamento e fazer com que você, por meio da prevenção, do atendimento adequado, tenha bem-estar, tenha qualidade de vida, disposição e possa curtir e aproveitar realmente todos os momentos. Então eu quero agradecer novamente a você, agradecer ao Sicoob Crédito Capital, nosso apoiador, agradecer a Curta FM, o Portal CGN que retransmitiram conosco nesses últimos dias e lembrar que a Amic está à disposição, a Amic Oeste, por meio das redes sociais que estão aparecendo na tela. Se você tem alguma dúvida específica, não foi tratada aqui nessa live ou nas anteriores, encaminha para nós pelas redes sociais, vamos procurar esclarecer com algum profissional que faz parte do nosso convênio, tá ok? Muitíssimo obrigado, desejo uma excelente noite, um bom fim de semana e que a saúde e a prevenção esteja presente todos os dias. Obrigado, até a próxima!